Viver para lá do nosso amor, um tema lançado nos primeiros dias deste ano de 2019, últimos dias de 2018, 28 de dezembro é a data do vídeo no YouTube do ano passado. Boa noite. Digo Carlos, digo Ezequiel. Pode ser Ezequiel. Tu és Carlos e és Carlos Ezequiel, sim, mas na música. Boa noite, Ezequiel. Olá, boa noite, Como é que começa este projeto? Nós conhecemos-te aqui no Santos da Casa de outros projetos, pelo menos do quarto C. Sim, que era um link também. Como é que, digamos, começaram a ser criados os primeiros temas de Ezequiel? Já eram rabiscos de coisas que estavam por lá nas gavetas, da memória, pelo menos, ou nas gavetas mesmo físicas? Sim, era um bocadinho um misto das duas coisas. Maioritariamente as coisas que editei agora como Ezequiel foram compostas e escritas já mais recentemente, mas há alguns temas que estavam há mais tempo. Os Quarto C foram um projeto. Foi um projeto que eu tive durante bastante tempo e que efetivamente tivemos aqui uma relação muito bonita com os Santos da Casa, mas entretanto também acabamos por não conseguir continuar com o projeto, maioritariamente por motivos profissionais, e depois fui ficando um bocadinho nesse estado de latência musical e fui compondo outras coisas sem outros projetos e sensivelmente no ano passado achei que já tinha um conjunto de canções suficientemente fortes para serem um disco, alguma coisa materializada e pronto. E aí foi um bocado o clique para começar a juntar estas canções e a finalizá-las e pronto, foi mais ou menos. Este é o primeiro disco que tem 6 temas. Estas 6 canções todas foram experimentadas ao vivo antes de serem gravadas, ou há alguma que não chegou, digamos, a ser mostrada antes de ser gravada? Sim, foram todas. Eu, basicamente, o primeiro concerto que dei com a solo foi este ano, já em março. E, na realidade até era para lançar já o disco aí, só que depois, pronto, aqueles atrasos normais, acabei por deixá-lo maturar mais um bocadinho. Mas essas 6 músicas já toquei nesse tal concerto, que foi no Teatro Cinema de Faf, já no 4820, no ciclo de cantautores. E acabei por tocá-las já. Quase todas ficaram diferentes desde lá até editar, e depois foi uma questão de ir refinando até estar contente com a forma como elas estavam, e isso foi um processo que demorou mais um meio ano depois. Já agora, nesse meio ano, ou seja, voltaste a tocar em casa no passado fim de semana, este fim de semana. Certo. Como é que foi este fim de semana? Este fim de semana que foi, eu tenho para aqui anotado. Foi no 30, foi no sábado. No sábado passado. Como é que correu? Acho que correu muito bem. A noite foi muito chuvosa, foi muito chuvosa, mas eu gostei muito. Conseguimos ter uma sala acolhedora e bonita, e acho que se proporcionaram as condições para que pudesse mostrar as músicas como eu queria, e tentei levar o mais próximo possível do disco, embora tenha sido um concerto a solo. Usei algumas backing tracks e algumas coisas que me permitissem quase transportar as pessoas para o meu estúdio, que foi na prática o meu quarto, e pronto, acho que se conseguiu criar uma atmosfera muito engraçada. Não fazes o concerto só com estas 6 músicas? Não. Ou seja, como é que foram escolhidas, digamos, estas 6 dentro do lote das que tens? E já agora, se ao vivo também apresentas algum tema que, digamos, que não seja teu, ou seja, se vais buscar algo, sei lá, alguma coisa inclusivamente aos Quarto C ou outro artista, digamos, não de Faf e não, digamos, ligado ao Carlos ou Ezequiel. Sim, por acaso este concerto de sábado também foi um marco por isso, porque foi o primeiro concerto que toquei temas 100% exclusivos deste projeto. Sim, normalmente toco uma outra música também dos Quarto C, e mais a miúdo toco alguns temas de outros artistas. Agora, mas geralmente quando vais buscar outros artistas, é o universo do artista, é aquele tema em particular? É um bocadinho. Porquê é que tu vais buscar este tema deste artista e não vais buscar aquele ou outro? Às vezes são coisas que me dão mais prazer a tocar. Uma música que já repeti mais que uma vez é o Adeus Até Mais Ver, dos Homem ao Mar, que é um projeto que eu gosto muito. E pronto, já toquei 2 ou 3 vezes essa música, porque às vezes até estar confortável com ter este alinhamento
de músicas, senti que precisava de mais algum tempo, e às vezes também algumas situações específicas. Lembro-me quando morreu o Daniel Johnston, que acabei por tocar também o True Love Will Find You in the End, que é uma música que eu gosto muito, e tive um concerto aí 2 dias depois, e pronto, senti que gostava também de tocar essas músicas, e vai um bocadinho daí, mas tento o máximo tornar o concerto mais original e menos. Basicamente isto tenho tocado, quando toco músicas de outros artistas, será 1 ou 2 por concerto, e acho que tentarei fazer menos isso. Em termos de palco, digamos, tens concertos a solo, tens concertos com banda. A banda é que formato de banda? Então até agora ou toquei a solo ou toquei em trio com um pianista que é o José Miguel Costa e a Mariana Santiago, que é a baterista, que tudo o que não foi tocado e gravado por mim foram eles que tocaram, que acabaram por ser 2 temas finalizados, acabaram por ser 2 temas que são os 2 singles de Avanço, mas sim, tenho tocado ou com eles, e nos últimos tempos maioritariamente a solo. Também coincidiu com algum desencontro de disponibilidades de agenda, e um bocadinho também coincidiu com esta mudança de linha criativa, que por ser no início acabei por fazer um bocado este processo em simultâneo, estar à descoberta do meu som e a tocar ao vivo, e uma coisa acabou por ajudar a outra, eu acho, e porque à medida que fui tocando as músicas também fui percebendo o que é que resultava melhor, o que é que eu gostava mais de tocar e o que é que não me dava tanto prazer de tocar, e de que maneira é que podia trazer isso para o meu lado e tornar uma música que eu sentisse prazer de tocar ao vivo. E agora estou num ponto em que gosto muito de tocá-las todas, e isso foi o ponto-chave para tornar estas músicas o que são hoje e não o que eram. Elas são todas tuas, ou seja, tu criaste a letra, a música, gravaste, produziste. Mesmo quando estás sozinho em palco, é digamos, o arsenal todo que te levou até esta música que está no disco, ou às vezes despe-la um pouco? Sim. Acontece, eu tenho as músicas praticamente todas preparadas para tocar com a produção toda alinhavada, mas às vezes também consoante o concerto. Por exemplo, no sábado foi um bom exemplo disso, de como sinto que as pessoas já estão mais identificadas com este single, A Viver para o Nosso Amor. Por exemplo, é uma música que gosto de despila e tocar a guitarra e participar com as pessoas, e acabou por acontecer isso no sábado, embora o arsenal estivesse lá todo montado, mas depois, à medida que o concerto vai fluindo, também sinto... Vou sentindo de que forma é que acho que vai correr melhor, ou que me apetece mais tocar naquela altura. E então pronto, acaba por ser um bocado híbrido. Este concerto de sábado foi o último deste ano. O que é que está pensado? O que é que já está, digamos, previsto e que pode ser anunciado ou não? O que é que está pensado, digamos, em termos dos próximos tempos para Ezequiel? Ainda não tenho datas específicas para anunciar. Tenho um outro contacto mais ou menos alinhavado, e eu, como sou completamente independente, isso também leva mais o seu tempo, e quase tenho de separar estas partes, a parte de fazer o trabalho de escritório e a parte de depois de fazer o trabalho de músico. Mas a minha ideia já estou a orientar mais ou menos isso para o início de 2020 será tocar isto noutras cidades e voltar a sair de casa e voltar a rodar ali mais, pelo menos na minha zona mais do norte, e eventualmente voltar aqui mais para baixo. Mas sim, no início a minha ideia será marcar alguns concertos que possa apresentar este disco noutras cidades, e depois eventualmente começar a gravar outras coisas que já estão aqui a fervilhar. Já tens vários, digamos, várias ideias para próximos trabalhos? Sim, tenho algumas. Eu quis este EP funciona um bocadinho como cartão de visita, não quis deixar... Como ainda não me tinha apresentado a solo não é um best-of do Ezequiel. Não é um best-of, não. Não é um best-of do Ezequiel, digamos, destes primeiros meses. Exatamente, é mais... Queria ter acaba por ser um EP porque foi mais rápido concretizar, numa ótica de ter de passar por estas fases todas, e às vezes é um bocado doloroso. Ainda ontem estava a ouvir a entrevista com o Miguel Vilhena, e ele próprio a dizer que
que embora produza tudo, às vezes sentia que também podia usufruir do input de outra pessoa, e acho que é completamente normal. Aliás, ele já tem anos de experiência e eu tenho pouquíssimos meses, portanto, se ele sentisse, eu ainda mais, não é? Mas sim, queria materializar alguma coisa que pudesse mostrar às pessoas o que é que vai na minha cabeça também, o que é que eu me identifico também como músico, porque é um bom bocado diferente do que eu fazia antes, embora a base dos instrumentos acústicos seja a mesma, depois a produção é completamente diferente, e queria um bocadinho ter algo materializável para me dar alguma margem para agora continuar a explorar outras coisas e trabalhar sobre isso. Mas sim, tenho bastantes ideias. Agora, voltando um pouco a essas ideias e ao início dessas ideias, tens que, digamos, que te sentar para criar, tens horas melhores do que outras para criar, começas por uma linha melódica, os textos já estão feitos antes das músicas, os textos só são feitos depois das músicas. Como é que, um pouco, digamos, de como é que é o teu processo criativo? Sim, isso acho que e quanto mais entrevistas ouço, mais percebo que a resposta é mais ou menos a mesma para a maioria das pessoas. É um pouco livre. Eu, maioritariamente, as minhas linhas melódicas nascem todas à guitarra, porque é o meu instrumento principal, digamos. Mas não é só, às vezes tem um clique com alguma coisa e daí surge uma ideia, e às vezes surgem uns versos soltos, e a história de uma determinada canção até só vem a partir daí, a partir desses versos soltos, e isso é que dá um mote para a história, e às vezes para a melodia, mas também há casos ao contrário, uma linha melódica na guitarra que me soa bem, e depois vou à procura de versos para encaixar, e às vezes isto até dá para umas coisas que já estão escritas que eu acho que seriam para outra música encaixarem noutras. Mas não preciso muito de separar estas fases de agora estou numa fase de escrita, agora estou numa fase de gravação, até porque aconteceu-me estar a gravar este disco e compor uma música. E quem grava em casa, entre aspas, exato, obviamente também tem essa facilidade. Já agora, depois de ter escolhido estas 6, como é que foi alinhá-las em disco? Como é que foi, digamos, colocá-las por esta ordem? E já agora, para ti, o que é a diferença entre alinhar um disco e alinhar um concerto? É uma ótima questão. No disco acho que é mais fácil responder. A minha ideia, embora isso, eu insisto um bocadinho nesta ideia, justamente quando não temos um disco, claro, digamos, exato, conceptual, era exatamente que eu ia chegar. Isto não é um disco conceptual de todo, porque não narra uma história específica com o encadeamento das músicas, mas eu tentei criar uma espécie de uma narrativa associada à mensagem que é cada música, e que vai de encontro também à ilustração da capa, que é quase o materializar dessa personagem que a espécie de disco fala, que é basicamente a ideia de deixarmos, de às vezes termos de ir à procura de algo que é nosso, e termos de viver para lá de outro amor para encontrarmos outra coisa que nos seja, que nos pertença na prática. E isso não é uma história só minha, é uma história de todos, e o homem do disco é na prática toda qualquer pessoa, e o facto de ser uma mulher na capa é mesmo para materializar essa ideia de que não estou a falar só de mim, porque praticamente todos passamos por este processo várias vezes na vida, este processo de redefinição, e então tentei alinhá-las de uma maneira que fizesse sentido. Essa história, eu tenho uma narrativa até meio escrita que ainda não tornei pública, mas haverá de ser. Haverá de surgir. Quando surgir o momento de a lançar, que ligue esse alinhamento numa história, digamos. Ao vivo vai um bocado mais do que eu acho que tem mais. Justamente quando se está sozinho é mais fácil até digamos, alterar o alinhamento. Mudar a ordem das músicas. E já agora, depois dessa questão, escolher o Viver para lá do Nosso Amor para a primeira canção, o Deixa-me Ser para a canção a seguir, também, digamos, como é que é essa coisa de escolher singles, como é que é essa coisa de escolher canções para fazer videoclipes, ou outras coisas que tens? Essa para mim é uma parte que me custa imenso. A Ver para lá do Nosso Amor foi porque achei que era mais orelhuda. Sim. Não sei, ficava mais no ouvido, e tem assim um verso mais forte que funciona, acho eu, mesmo quando estou em concerto, acho que funciona
aquela ideia ficar por isso. Acho que é um verso bonito também. A Deixa-me Ser foi um processo um bocadinho diferente. Eu também acho que, pronto, o refrão é quase só Deixa-me Ser, e isso também ajuda, mas na altura em que senti que precisava de lançar um single, essa era a música que estava mais finalizada na minha cabeça e que eu via como um possível single, porque achei que era forte o suficiente, e essa foi mais natural, embora não tenha passado por um processo de escrutínio tão apertado como o primeiro single, que foi de olhar destas todas e dizer o que é que eu vou lançar primeiro e o que é que vai cá para fora. Ezequiel, muito obrigado por este pedacinho, obrigado por teres vindo até Coimbra. Vou-te fazer uma pergunta difícil. Qual é o próximo single? Eu preparei-me para essa pergunta e vou escolher a canção número 3, Auge da Complicação. Auge da Complicação. Posso mostrar essa a seguir? Claro. Então ficamos com o Auge da Complicação na escolha do Ezequiel que acaba de lançar Homem Oriente. Já agora, quem quiser chegar até ti, obviamente há redes sociais. Quem quiser chegar até ao disco é também através das redes sociais, ou o disco está disponível sociais, também noutros sítios? Para já só através no fim dos concertos, através de mim, mas Facebook, ezequiel.com.pt está tudo lá centralizado. Ezequiel.com.pt está lá tudo. Sim, no Facebook e assim está. Fica então com o Auge da Complicação. Obrigado, Ezequiel. Obrigado, eu.